Eu vou aproveitar para a gente falar bem rapidinho agora de um tema de uma data que está aí, que é amanhã, que é o Dia Internacional do Idoso. A gente tem alguma coisa para celebrar no Brasil? Talvez seja uma resposta bem dura, mas eu acredito que só através dessas respostas claras e objetivas que a gente consegue transformar. As pessoas que envelhecem, elas não se responsabilizam por esse tempo de ser idoso. As pessoas que convivem com o idoso não se aproximam nem, assim, estão anos-luz longe da possibilidade de respeitar a vontade, a decisão e o que a pessoa que envelhece considera como dignidade. Os profissionais de saúde não recebem formação para tratar de idosos. Todos os artigos científicos de pesquisas de laboratórios são feitas em cima, todas, ou 99% delas são feitas em cima de pesquisa com jovens. E as pessoas que tratam dos idosos, vai de psicólogo, enfermeiro, médico, não tem nenhum 5 minutos de aula sobre como um corpo envelhece. Então, eles não têm habilidade para lidar biologicamente com o envelhecimento. O serviço social, a psicologia, toda a área de humanas que vai dar suporte para essas pessoas tem o seu próprio preconceito em relação ao que é gerontologia. As pessoas não são formadas, a maioria não é formada, que vai lidar com o idoso. Então é como se você pegasse a caixa do banco que atende a preferencial da filha e chamasse ela de especialista em idosos, só porque ela atende pessoas mais velhas. Então o processo de gestão dessa tragédia anunciada aí que a gente vai ter em 2050, desse susto, não vai ser um susto, vai ser uma tragédia. Aí eu aproveito para perguntar para a Adriane. Adriane, Veranópolis está exportando essa experiência dentro do Brasil? Está compartilhando isso? Veranópolis está sendo procurada para isso? Sim, Veranópolis é bastante procurado, principalmente por municípios, né? Tanto que recebemos esse convite, né, do presidente Francisco para estarmos aqui justamente para podermos estar colocando a nossa experiência, né, o que nós planejamos, então fizemos em Veranópolis com os idosos. Em outra oportunidade também, o prefeito já foi a Dubai para poder, na rede internacional das Organizações Mundiais de Saúde, poder estar expondo as atividades que também Veranópolis faz em relação aos idosos. Quer dizer, Veranópolis pode comemorar amanhã o Dia Internacional do Veranópolis, Idoso? Sim, Veranópolis e outros poucos endereços no Brasil. Sim, Veranópolis pode, eu acho que, e comemora, na verdade, né, todos os anos o dia, nós temos o Dia Municipal, inclusive amanhã do idoso, né? E esse ano também nós vamos comemorar com uma super festa para os idosos, né? A gente vai começar amanhã de manhã já uma caminhada, uma mobilização. Nós temos uma atividade depois com uma palestra. Vamos ter o almoço com os idosos, nós temos 700 idosos já para um almoço festivo, a gente encerra com um baile durante todo o dia, amanhã também. Então Veranópolis sim comemora e eu acho que nós temos grandes, né, oportunidades de estar comemorando porque os idosos eles é um público diferenciado sim lá em Veranópolis. E não só os idosos, a gente acredita que toda a população em geral em Veranópolis é muito bem atendida pelos serviços públicos da cidade. Cléia, amanhã se você fizesse um post nas redes sociais, o que você falaria sobre essa data? Eu tenho uma visão, assim, talvez um pouco otimista demais, né? Embora a realidade seja dura, né? O que eu vim percebendo é que assim, as pessoas entram nessa fase, principalmente dos 60 anos, até mais ou menos aos 70, e elas estão bem. Elas não se sentem velhos, né? Então, assim, as pesquisas são interessantes porque quando a pessoa tem pai, o pai é o velho. Ela fala, eu não sou velha, quem é velho são meus pais. E hoje tem uma coisa que a gente brinca, doutora Ana, que chama geração sanduíche, que é aquela geração que cuida dos pais, mas que muitas vezes cuida dos filhos também. Uhum. Essa população, entre 70 até 70 e poucos anos, quando ela está fisicamente bem e que ela não se sente velha, ela está num momento muito bom, ela está se reinventando, ela está participando e eu acho que aí é bem uma conclusão, claro, não tem talvez o conhecimento e a densidade da doutora Ana, mas assim, essas pessoas, de alguma maneira, elas têm uma visão de que
elas precisam fazer atividade física, elas precisam cuidar da alimentação, elas precisam isso, elas precisam aquilo. Então, elas se cuidam e elas estão bem. Aqui mesmo a gente vê vários exemplos. E elas querem continuar produzindo, querem continuar trabalhando, querem continuar interagindo, querem continuar com amigos, querem viajar. É um sonho, a viagem é sonho, né? Então, eu tenho uma visão muito otimista disso. Acho que aproveitar esse momento para que essas pessoas sejam intensas e possam ter um propósito, possam trabalhar. Aqui tem um monte de gente trabalhando. Elas se oferecem para trabalhar para mim. Falam assim, posso te ajudar nisso? Né? Então, para mim, eu acho que a gente tem que tirar e dar o protagonismo para elas. Tirar essas pessoas da invisibilidade, ainda do ponto de vista de produto, de serviço, da economia, elas estão invisíveis. Nenhuma marca se comunica com essas pessoas. 57% delas dizem que não tem nenhum produto. Não tem moda, não tem shampoo para o cabelo. Por quê? Não é que não tem, é que ninguém se comunica. Né? Uhum. Então elas se sentem invisíveis. Então é um pouco esse papel, dar o protagonismo para eles, para que eles realmente se insiram nessa roda da economia e tenham esse envelhecimento um pouco mais ativo, um pouco mais saudável, um pouco mais engajado. É um processo de inclusão. É esse que, eu não sei se eu respondi, acho que eu falei não, muito, acho que sim. Mas de uma maneira geral Obrigada, Cleia. Antes da gente ir para o Ricardo, queria voltar aqui para a doutora Ana, que a gente recebeu uma pergunta da Fanny de Moura Ferraz. E ela pergunta o seguinte, essa barreira que hoje existe de falar sobre a morte, sobre o envelhecimento, ainda é grande, né? Ela está perguntando, e o que a gente pode fazer para melhorar? Quer dizer, ninguém quer falar da morte, né? Eu preciso, de repente, conversar com a minha mãe sobre algum assunto dela deixar a conta no nome, aquela coisa. Você não quer falar, né? Ninguém quer falar sobre esse assunto, todo mundo adia. Como se faz isso? Muitas pessoas me dizem assim, mas a nossa cultura não está preparada para isso. Então, vamos esclarecer que a cultura é feita pelas pessoas. Uhum. E a cultura muda graças à mudança individual e no pequeno mundo, no microcosmo em que você habita. Então, teve um dia que eu vi um post muito interessante, falava assim, o país está em crise, eu decidi não participar. Então, se você faz parte de uma cultura que nega a existência da fragilidade, você faz parte de uma cultura que pode mudar a partir do movimento que você decide. Então, você tem estratégias para tocar no assunto sem precisar ter um diagnóstico de câncer. Uhum. Que aí você vai ter que tocar no assunto mesmo. Mas como acho que nunca se falou, você fica naquela situação. Você quer tomar às vezes conversar sobre alguma coisa prática, até para... As estratégias que a gente tem usado nos últimos anos, elas contemplam a possibilidade de utilizar a arte e a culinária como a gastronomia, na verdade, como uma ferramenta de aproximação do tema. Então, amanhã em São Paulo, no Belas Artes, a gente tem o Cineclube da Morte. A gente passa um filme relacionado ao tema, acende a luz do cinema e a gente abre para conversar com a plateia. A gente fez 2 anos desse propósito em agosto e a gente lota a sala. Muito e a sala legal. Fica cheia e mais da metade da sala, mais de 80 pessoas, geralmente, não participaram nunca daquele projeto. Então você pode convidar a sua mãe para ir no cinema para ver um filme diferente, que na verdade ganhou Oscar, que tá na mídia, todo mundo sabe da importância do tema, mas a gente vai olhar como se fosse uma coisa que não tem a ver com a gente. E a outra coisa que a gente fez também, principalmente vinculada a um propósito que o Tom Almeida está levando junto comigo, Infinito, Ponto, etc., que é um propósito de trazer o jantar com a morte. A morte no jantar, onde você convida as pessoas que você quer conversar sobre o assunto, pode ser os seus familiares, o grupo do trabalho e tal, que tema horrível. E aí você vai sair com seus melhores amigos, no grupo do WhatsApp, com as pessoas que sabem as coisas mais íntimas relacionadas aos teus propósitos, as coisas que são importantes para você. Porque quando você fala da morte, você está falando de valor de vida, você não está falando do depois da morte. Então, o caminho é encontrar um espaço da arte. Eu sugiro isso para quem perguntou aí. Obrigada. Ricardo, agora essa veio para todos, eu vou direcionar para você. É a Andréa Zanaroli que pergunta, como que você percebe o papel do Estado
como indutor de políticas para essas reflexões e ideias tão bacanas como vocês estão trazendo. Quer dizer, o que ela está falando é, todo mundo aqui está falando de coisas, de possibilidades, de oportunidades, mas o Estado brasileiro, o Estado está preocupado hoje com esse tema que é tão urgente? Bom, então eu vou pegar carona no que a Ana falou. O dia de amanhã, o Dia Mundial do Idoso, a gente tem muito pouco que comemorar, essa que é a verdade, porque o problema só cresce, como a própria Cléa levantou, o envelhecimento da população no Brasil foi exponencial, a velocidade dele foi muito rápida, então assim, ninguém se preparou, nem as pessoas que estão envelhecendo, nem a sociedade civil e muito menos o governo, porque o governo do Brasil, eu costumo dizer, é um elefante com cãibra, certo? Então, de vários problemas, principalmente questões sociais, ele tem dificuldade. Você é possível fazer, claro. A Adriane acabou de dar o exemplo aqui. Pega uma cidade, quando tem propósito, quando tem uma unidade, vamos dizer assim, um foco no desenvolvimento de uma política pública, é perfeito. Claro que uma coisa é Veranópolis, uma cidade pequena. Outra coisa é uma cidade como São Paulo. Mas, Ricardo, eu sei que você acompanha em Brasília, aqui na Assembleia. Como é que hoje caminha essa questão de se criarem, se consolidarem políticas públicas? Então, na verdade, assim, o que eu percebo, né? Eu já tive reunião no Ministério de Direitos Humanos com o secretário do Idoso, né, com o Toninho, já tive fazendo palestra na Câmara Federal sobre a questão do idoso, lá na Comissão do Idoso. O que eu percebo é o seguinte, como muita gente, todo mundo é sensível ao problema, mas a solução, ninguém arregaça a manga e coloca em prática. Ontem mesmo, nós estávamos conversando aqui com uma representante do Conselho Municipal do Idoso de São Paulo, que fez 27 anos e até hoje não é paritário e não é deliberativo. 27 anos o Conselho Municipal de Idosos de São Paulo não é deliberativo. Então, há um projeto de lei em discussão desde o início do ano, me parece. Então, assim, um pouco... A prioridade nunca é esse tema. Então, assim, as iniciativas, elas são pontuais. A iniciativa da Cléa, num determinado segmento, o exemplo de Veranópolis, a iniciativa da doutora Ana, quer dizer... Mas o Estado, precisa ainda estar muito mais atento a esse tema. Claro, ele precisa ser muito mais atento, ele precisa saber um pouquinho melhor da realidade. Um pouco do que nós vamos tentar fazer com a rede. Contar assim, quem é esse idoso? Tem aquele que está informado, que tem acesso, ok. E aquele outro? Que depende do poder público, porque quem precisa do governo é o pobre, é a sociedade carente que precisa do governo. Então, se o governo não der minimamente uma resposta, ele vai continuar a amplificar essa rede que privilegia poucos, né, e exclui a grande massa da população brasileira. Aí pergunto para vocês, quem quiser responder, hoje qual o maior desafio? É trabalho? É saúde? Existe um desafio que dá para colocar como uma prioridade? Olha, eu vejo um grande desafio que é o trabalho. Na verdade, assim, quando a gente olha e pensa nesse envelhecimento ou nesse ganho de tempo de vida que as pessoas tiveram, né? Tem uma projeção, ontem mesmo vi uma palestra que as pessoas que hoje têm 60 vão viver até 80, quem está... sei lá, algumas pessoas estão nascendo agora, vão viver até 120, enfim, tem projeções bem acentuadas mesmo. Essas pessoas vão ter que viver, elas não se planejaram para isso financeiramente, né? Então tem um problema muito sério, que é de como que eu vou me sustentar financeiramente. E esse trabalho, essa maneira de a gente poder financeiramente estar bem, é um desafio. Acho que é um desafio grande. Claro que aí entra saúde, entra várias coisas, mas esse, para mim, é o que eu vejo bastante. Queria te perguntar, com a experiência lá de Veranópolis, né? A gente tem essa questão do trabalho, mas a Cléa falou uma coisa muito importante. Tem novas gerações que estão vindo aí que vão viver 100, 120 anos e não estão preparadas. Então, como vocês levaram também esse debate intergeracional?
A ideia, existem vários desafios, né? Principalmente a gente verifica na gestão pública, até como o Ricardo estava comentando, aonde não tem esse preparo e essa perspectiva futura de poder atender, principalmente aqueles que menos têm condições, né? Então a gente vê assim a questão de um desafio, principalmente com pessoas com deficiência também, né? Que eu acho que é bem importante pontuar, porque geralmente hoje os cuidadores dessas pessoas com deficiência já são idosos, né? E aí surge uma demanda, né, de quem vai cuidar, né, dessas pessoas, e o trabalho do poder público também de poder dar conta, né, de tudo isso também. Então essa é hoje já nós lá estamos começando, né, a enfrentar e ter essas dificuldades também, já pensando futuramente o que podemos então investir nessa parte também. A questão do poder público também de assumir toda essa responsabilidade futuramente eu acho bastante complicado, pesado, né? Hoje pode se dar conta, mas pensando futuramente vai ser bem complicado, né, se não existir uma atenção especial e poder trabalhar dentro dos municípios, estados, enfim, esse olhar diferenciado também, né, para os idosos. Doutora, respondendo à pergunta sobre poder público, que todo mundo acabou falando um pouco sobre, queria também ouvir tua opinião. Eu penso que vou puxar um pouco a história para a realidade que eu vivo, né? Sem saúde não dá para você pensar em trabalho, não dá para você pensar em ação social. Você tem que pensar no acesso à saúde, na informação sobre saúde, na manutenção dessa saúde. As políticas públicas elas vão ajudar muito no intuito de favorecer outras iniciativas. Talvez só o governo vai ser impossível, mas que outras iniciativas... Mas ele pautar um pouco isso. Pautar, ele lidera esse olhar. Eu penso que a gente pensar que o governo pode ser o pescoço da história, né? Você direciona a cabeça para onde o horizonte precisa ser contemplado. Então, as ações que eu penso que seriam muito valiosas do governo são estas, de não só valorizar a importância dessa questão do envelhecimento, como ajustar as perspectivas de todas as iniciativas, as públicas, as privadas e as sociais, que favoreçam a inclusão das pessoas, porque a gente vive, 75% da população é SUS. Tem idosos que recebem um salário mínimo e pagam as contas da casa. Elas cuidam das crianças e pagam as contas dos seus filhos adultos que estão desempregados. Então a gente está vivendo um momento muito triste, muito cruel do envelhecimento no país, porque é como você disse, tem pessoas de 60 anos, elas não estão velhas o suficiente para poderem pensar em si mesmas. Elas têm que pensar no idoso de 80 que está demenciado. Esse é um outro grande problema que a gente vai ter, porque as pessoas podem viver 120 anos, mas elas vão passar 40 sem saber que elas têm 80, entendeu? Nem 90, porque elas esqueceram quem elas são. Então, a possibilidade da gente ser assaltado por uma crise ainda maior, são idosos que estão fisicamente bem, mas mentalmente totalmente adoecidos, ainda é uma coisa importante da gente se preparar e ajustar. Porque é a saúde física, a saúde mental, a estrutura para o trabalho, acessibilidade, não dá para você colocar um idoso para ter que pegar ônibus hoje em dia ou pegar metrô, porque é impossível o cara chegar vivo do outro lado da calçada às vezes, porque ele não consegue andar na rua. Então, a necessidade da infraestrutura para a gente poder ter um envelhecimento digno é uma coisa muito desafiadora. Mas o fato de ser difícil não é impossível. Então, precisa começar. Ao menos para ver se essa geração que vai viver 120 anos, ela possa ter um futuro um pouquinho mais promissor. Agora, para a gente encerrar, perguntando para todos vocês, qual o caminho para quem já fez 60 anos e que hoje está lá em casa, está desanimado, assim, sempre conhece alguém na família que não enfrentou bem esse momento, não se preparou, foi um susto, quer dizer, vamos ter outros sustos, né, daqui para frente. Qual o caminho para que a família, os amigos possam ajudar? Bom, primeira coisa, para de fazer drama. Tá? Então, assim, não fica fazendo mimimi, ai, coitado, a família não dá tanta trela também porque, pro não, até dá trela, mas a questão é, quando você tem 60 anos, você não tem mais tempo para perder. A gente teve aqui, era 10 minutos para cada um. Se eu passasse 5 reclamando que eu só tinha 10, eu perdi 5. Claro. Então, você tem mais de 60 anos, não faz drama. Ajusta a direção para onde você quer chegar, onde você está.
se prepara para chegar onde você quer chegar. Para de reclamar, vai buscar as coisas. 60 anos desanimado. Não, então deixa o desânimo para depois. Você vai ter tempo para desanimar. Tá. Se Deus quiser, vai dar tudo certo e você vai ter tempo para ficar um pouquinho desanimado. Eu acho que todo mundo tem direito a um desânimo, sei lá, uns 10 minutos por dia. 10, 15 minutos, fala assim, não vai dar certo, é difícil. Depois, passou, bora. você põe o timer no celular para você ficar um tempo desanimado e mãos à obra. Arregaçar as mangas e não ir à luta, mas ir à vida. Obrigada, doutora. Aí conta pra gente uma experiência ou a tua opinião sobre o que você falaria para essa pessoa que envelheceu e está perdido. Então eu diria para visitar Veranópolis, né? E conhecer os segredos da longevidade. Né, eu acho que Veranópolis também, como outros municípios, né, a gente cita muito Veranópolis, mas assim, realmente levar a vida de uma forma simples, né, manter essa questão do envelhecimento ativo, então se manter ativamente, né, a gente sempre brinca que um bom vinho, né, todo dia uma tacinha de vinho no almoço e na janta também contribui para uma questão do envelhecimento saudável e a longevidade, né, tanto que foi constatado através de trabalhos, né, que o vinho, a uva em si, né, ela tem os seus benefícios e manter assim uma vida, né, um pouco mais leve e tentar seguir sempre em frente, mas fica a dica então, visitar Veranópolis e conhecer os segredos da longevidade. Obrigada. Cleia, qual a sua dica aí? Olha, eu acho que é a convivência. Eu acredito muito que, assim, eu acho que tem várias iniciativas, né, pelo Brasil, e aqui em São Paulo tem muitas, que já estão começando a falar com esse público, né? Então, assim, o SESC, por exemplo, promove milhões de coisas, né? E gratuitas, né? Gratuitas, atividades gratuitas. E tem várias coisas acontecendo, né? Eu quando entrei nesse mundo da longevidade, eu comecei a perceber que tem muita iniciativa, né? Muita iniciativa e tem muitos encontros de pessoas, trabalho 60 a mais, Lab 60, tem muita coisa. As pessoas têm que sair, têm que conviver, têm que se relacionar, têm que buscar talvez esse propósito, esse relacionamento, porque ficar sozinho dentro de casa, se ela não está deprimida, provavelmente ela vai ficar. Então, por que não tirar isso de fora dela e buscar, né? Outra coisa. Mas eu não gosto de fazer exercício. Não precisa, ou vai e conversa, bate papo, toma café, faz alguma coisa, né? Busca um propósito para sua vida. É isso que eu acho. Ricardo, sua dica aí pra gente encerrar. Bom, a Organização Mundial da Saúde disse que o envelhecimento da população mundial é o grande desafio desse século. Então a gente está falando de um assunto que é muito complexo, é muito importante e que a gente precisa olhar com muita atenção para isso. E acho que todo mundo é responsável, né? O governo, a sociedade, as famílias, as comunidades, todo mundo é responsável. Então, ao envolver nesse tema, nessa realidade, entender, estudar um pouco essa temática, como profissional de comunicação, eu acho que a contribuição que eu posso dar é ajudar essas pessoas a se informarem. Elas têm acesso à informação e ao conhecimento para poder tomar uma decisão, porque é simples. A realidade é adversa. A gente falou aqui sobre isso, salvo exceção de Veranópolis, talvez existam até outras cidades aqui no Brasil, mas salvo as raras exceções, a diversidade é muito, muito complicada. E eu acho que a gente tem que ser otimista, mas as pessoas têm que ter um impulso, elas têm que fazer um movimento, porque as coisas nunca vieram fáceis para nós, nenhum de nós escreveu a nossa história com facilidade, e chega nessa idade, é pior ainda, porque os jovens estão com problema de emprego. Então, imagina o que acontece conosco. Então, eu acho que assim, a gente precisa se movimentar a favor da solução. As coisas não vão vir prontas para nós. E isso depende da atitude. Eu acho que o fundamental é ele saber que ele precisa ter uma atitude. Agora, é uma atitude que, como falou a Cleia, que eu acho super importante. Elas têm que se sentir incluídas. A socialização, a Adriane sabe disso, é um dos fatores que determina a qualidade de vida, a longevidade nas chamadas zonas azuis do planeta.
né? A socialização tem o DNA, tem a dieta, tem a taça de vinho, mas a socialização aqui promove as sinapses, promove a atividade mental, que é, na verdade, que nos ajuda a construir a vida que a gente acha que merece. Então, é isso. No meu caso, a minha sugestão é: mexa-se, né? O que nós podemos fazer como profissionais de comunicação? Fazer a informação e conhecimento chegar até eles, para que eles possam ter minimamente uma possibilidade de decidir sobre qual caminho é o mais coerente, é o mais eficiente a ser seguido para construir o seu futuro. É isso. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Cleia, Adriane, Ana, todo mundo. Fico muito agradecida aqui aos palestrantes, entrevistados que estiveram, que enriqueceram tanto esse debate sobre a longevidade. Agradeço também a equipe da Toborino, que está fazendo a transmissão aqui desse evento. E lembro que o próximo Inova Day acontecerá no dia 25 de outubro. Vai ser sobre educação, tema educação, lá no Laboratório de Inovação da EFAP. Até lá, muito obrigada.